Vamos para um espião especial com os treinadores, porque normalmente a gente faz de confrontos ou de jogadores. Agora, Jesus versus Gallardo. Roda. A final da Libertadores promete um interessante duelo à beira do campo entre os técnicos Marcelo Gallardo e Jorge Jesus. A relação entre Gallardo e o River é muito antiga. Ele chegou ao clube com 12 anos, estreou nos profissionais com 16 e com 20 foi campeão da Libertadores. Gallardo jogou ainda na Europa, nos Estados Unidos e disputou 2 Copas do Mundo pela Argentina antes de virar treinador. O reencontro com o Clube do Coração veio em 2014 já como treinador. Em 303 jogos na função, foram 162 vitórias e 67 derrotas. Nesses 5 anos, Gallardo conquistou 10 títulos pelo River. 2 Libertadores, 1 Sul-Americana, 3 Recopas, 2 Copas da Argentina, 1 Supercopa Argentina, 1 Copa Suruga. Só falta conquistar o Campeonato Argentino. Desde que Gallardo assumiu, o River esteve presente em todas as Copas Libertadores. Além das 2 conquistas, a equipe marcou quase 100 gols nesse período. Já a trajetória de Jorge Jesus no Flamengo é bem mais recente. Ele nunca tinha trabalhado no Brasil e assumiu o time em junho desse ano. Mas, apesar do pouco tempo, já conta com o carinho da torcida. Em 33 jogos, o Mister tem um ótimo aproveitamento. Ele perdeu apenas 2 vezes, para o Emelec e Bahia. Gol do Bahia! Ao definir um time titular, Jorge Jesus encontrou a forma do Flamengo jogar. Uma equipe extremamente ofensiva, que não balançou as redes adversárias em apenas 3 oportunidades. Do Flamengo! Mas que também sabe se defender. Em quase metade dos jogos sob o comando do Mister, o Fla não tomou gol. Jorge Jesus ainda não levantou nenhuma taça pelo Flamengo, mas está muito próximo da conquista do Campeonato Brasileiro e levou o rubro-negro a uma final de Libertadores depois de 38 anos. A fase é tão boa que as 2 conquistas podem vir já no próximo fim de semana. Muito bem, Grafa e Gonza. Aí, ó, os números em jogos oficiais. Jesus tem 33 contra 303 do Gallardo, que está há 5 anos comandando o River. São 23 vitórias contra 162, 8 empates contra 74. São números muito discrepantes, porque são 5 anos contra 5 meses. É difícil, né? 5 anos com 5 meses, não tem como. 2 derrotas. O Gallardo já é... Não que o Mister não seja uma realidade, não que o Jorge Jesus não seja uma realidade. Ele está fazendo um trabalho, se continuar nessa pegada aí, pode até superar os números do Gallardo, mas não dá para superar, não dá para comparar 5 anos com 5 meses, né? E o River e o Gallardo foi exigido em todos os níveis já, né? Já. Esses 5 anos, Já. né? Contra clubes, no campeonato, tanto é que não ganhou nenhum campeonato ainda, né? No campeonato, na Libertadores. E o Jesus tem uma hegemonia aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, tá bem perto de conquistar a Libertadores, mas a gente não, é difícil fazer essa comparação. Gonza, tem um dado ali que é o único que assim dá para começar a pensar, que é o aproveitamento. 78% contra 62%, mas é o que o Grafa falou. O Gallardo já passou por todos os tipos de desafio nesses 5 anos, né? De qualquer maneira, o aproveitamento do Jesus é sensacional. Mas se você pensar para um treinador, o aproveitamento de 62% é alto. Também é alto, verdade. Se você somar aí com as conquistas internacionais, né? E assim, o que, por ver o trabalho do Jorge Jesus, ele dá uma resposta tão rápida aqui no futebol brasileiro, dá uma vontade enorme que ele pudesse ter, como o Gallardo, uma sequência trabalhando aqui no Brasil, não necessariamente no Flamengo, mas se ele pudesse ter 2 temporadas no Flamengo e depois mais 2 em um outro clube, e depois aí você fazer essa comparação, ter o Jorge Jesus aqui trabalhando no futebol brasileiro durante 5 temporadas seria uma bênção. Eu acho que os rubro-negros assistindo iam preferir o Jesus 5 temporadas no Flamengo. Não tem a dúvida. Sim, com certeza. Mas vamos dar uma colher de chá para os outros também, né? Grafa.
O aproveitamento te diz alguma coisa, apesar dos números muito discrepantes, assim? A diferença é muitos jogos, né, meu? São 260 jogos, né? 70 jogos de diferença, é muita coisa. Não dá pra gente comparar. E se a gente... Era bom se a gente tivesse o começo do Galhardo, né? Os primeiros 5 meses do Galhardo primeiros 5 meses do Galhardo, aí a gente poderia fazer mais ou menos, né? Mas a gente não pode, é muito jogo de diferença, é muito pouco tempo do Jesus, né, no futebol brasileiro. Lógico que com a conquista da Libertadores, com a conquista do Brasileiro, esses números vão melhorar muito ainda, né? Mas a gente nem sabe se ele vai continuar ano que vem também, tem essa incógnita ainda, né? Eu queria deixar uma pergunta no ar, porque tem uma frase que a gente ouve muito no futebol, que futebol é momento. Principalmente quando falam de seleção brasileira, na convocação de jogadores. Num caso como esse, uma final única, nesse retrato atual, dá para dizer também que futebol é momento, o momento do Flamengo é melhor e por isso ele é favorito? Ou pesa muito a experiência do Galhardo à frente do River e a experiência do próprio River em competições internacionais? Nós falamos muito sobre isso no confronto contra o Grêmio, né? Sobre a experiência do Grêmio, de já ter jogado semifinal, de já ter conquistado a Libertadores 3 vezes e o Flamengo só ter conquistado uma e há 38 anos não chegava. O Flamengo passou por cima. Renato, 3 anos no cargo. Colocou tudo aquilo que nós falamos discutindo dentro do bolso e jogou e ganhou do Grêmio com soberania, não teve como. E agora o River tem uma história na Libertadores. O River é um dos maiores vencedores do nosso continente, né? Junto com o Boca aí, acho que e com o Independiente, são os maiores vencedores. É assim, em número. E não só. Não falo assim, os maiores vencedores em títulos, né? Mas que chega em semifinais, chega em final. Estão sempre disputando. Estão sempre disputando. Ou seja, isso aí pesa também, né? Numa decisão. Mas pelo que o Flamengo fez contra o Grêmio, a gente fica um pouco meio assim de botar isso em prática. Mas o momento do Flamengo é melhor. O momento do Flamengo, se a gente fazer um raio-x jogador por jogador, os jogadores do Flamengo estão num momento melhor também. Outro dia eu estava em casa conversando com uns amigos, a gente falando sobre o momento do Flamengo e analisando assim o Bruno Henrique, o Gabriel, o próprio Gerson, o Arão. Eu acho que eles nunca viveram um momento tão bom como eles estão vivendo hoje, né? Acho que é o melhor momento da carreira deles e ou seja, tá tudo... Que muita gente fala do Jesus, mas tem o lado dos jogadores também. A doação deles, a entrega deles, esse momento do Flamengo se deve muito aos jogadores também. Aí entra a parte da diretoria também, que dá toda uma assistência. É o pacote, ali por trás, o pacote tudo. Mas os jogadores também, o entendimento deles, a capacidade de absorver o que o Jesus passa para eles. Mas o momento que eles vivem hoje é muito especial. Então é muito difícil ganhar do Flamengo, jogar contra o Flamengo, porque os caras estão... Tudo que os caras fazem dá certo. É um momento... E esses jogadores nunca viveram um momento desse. O ano passado, o Gabriel Barbosa... O ano passado, o Santos tinha o Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique e tinha o Rodrigo. Olha o ataque do Santos no ano passado. É incrível, né? Mas os caras não estavam nesse momento que eles estão hoje. Então não tem... Às vezes, não tem como, mas o momento dos caras é sensacional, não tem como. O momento do Flamengo é melhor que o do River, mas... A gente sabe que nessas horas, numa decisão ali, um momento de turbulência, tipo 1-0 River, como é que os jogadores do Flamengo vão se comportar? 1-0 Flamengo, a gente sabe que os jogadores do River vão continuar jogando, tocando a bola, buscando o melhor momento. É isso que essas dúvidas que pairam no ar.